Família linda, seja bem-vindo aí ao nosso canal Vamos Viver Maçonaria. Esse amigo que vos fala, irmão, é Jair Gomes. Antes que eu entre no tema do meu vídeo de hoje, eu gostaria de deixar minhas congratulações ao meu irmão Bruno, né, de uma página que ele tem no Instagram, que é Livros Ocultista, onde ele me convidou para fazer uma live, né, onde a gente pôde externar livremente os nossos pensamentos de acordo com o que a gente vivencia, né? Foi uma live muito proveitosa, onde eu fui bastante genuíno. Eu não poderia ser diferente, eu não poderia me permitir não ser o Jair Gomes, né? E as perguntas que foram fluindo e a gente foi respondendo dentro daquilo que a gente vivenciou e vivencia, e com bastante originalidade e com bastante verdades. Viu, meu irmão Bruno? Muito obrigado. Deixo aqui a minha total gratidão para com a sua pessoa. Meus irmãos, eu queria tratar um assunto muito interessante hoje, até porque eu vou passar um tempo aí offline, motivo esse que eu vou ter que passar por uma cirurgia no meu olho, que fui acometido precocemente de catarata, né? Isso acontece geralmente com pessoas mais idosas, mas a minha é congênita, chegou muito cedo e eu vou ter que fazer essa cirurgia. E aí eu vou ficar um tempo offline aí, não vou poder nem sequer pegar no celular para ver, no caso, né? E aí eu não podia deixar um vídeo aí para que vocês pudessem se alimentar, né? E crescer no conhecimento da matéria a qual iremos abordar. Meus irmãos, a maçonaria ela é rica em tradição, né? Vocês sabem que eu defendo muito a tradição maçônica, a sua originalidade, e remoendo os existos arcáticos, eu me deparei com algo bastante interessante que eu não podia deixar de dividir com vocês, né? Há uma diferença gritante entre a maçonaria, que hoje nós definimos como maçonaria operativa, com maçonaria especulativa. Eu posso aqui, mediante essa experiência direta dos existos arcáticos da maçonaria operativa, fazer um entremesclar entre o Evangelho de Jesus. Eu até falei um pouco na live sobre essa ideia, né? Jesus, quando ele apareceu ali na Palestina, na Judéia, Jesus se deparou com N ideologias, mas as que mais se destacava era a ideologia religiosa, dominada pelos sacerdotes judeus, a ideologia política, né, dominada pelo Império Romano, e os revolucionários, né, aqueles que acreditavam que podia fazer uma mudança, principalmente política, por meio da guerra, né, por meio da espada. E Jesus mostrou um quarto caminho, que seria o amor, né, o respeito, a correlata, a horizontalidade, para que assim essas pessoas pudessem entender que era possível você viver inserido dentro de um estado onde já estava formatado essas ideologias, e vocês viver de forma diferente, viver em paz consigo mesmo. Então Jesus mostrou o caminho do amor, o caminho do respeito, o caminho da compreensão. O Evangelho de Jesus, ele é riquíssimo nessa ideia, né? Jesus não fundou uma religião, Jesus não causou uma revolução no estado que ele estava inserido. Jesus causou uma revolução dentro do homem. Ele tentou, de certa forma, levar o homem a entender que ele é um organismo vivo, né? E que ele pode, de certa forma, vivenciar essa vida orgânica inserida nesse organismo que podemos chamar de eclésia, né? De igreja, ou de agrupamento de pessoas, pautada nessa ideia que seria o respeito mútuo um pelos outros, né? A vivência orgânica sem nenhum tipo de interferência dessas ideologias já
vivenciada naquela época. Os maçons operativos, eles se mesclaram a essa ideia do Evangelho de Jesus. Os maçons naquela época, eles não estavam interessados em tomar o poder aonde eles estavam inseridos, né? Vamos falar aqui da originalidade da maçonaria operativa em meio à Inglaterra, digamos assim, onde já havia o reinado, né? Onde já havia o poderio religioso da Igreja Católica, e não dizer porque havia aqueles que queriam dar uma modificada nessas ideias, né? Mas os maçons operativos, eles se mesclaram a essa ideia de Jesus, que eles poderiam viver dentro dessa temática, dessas ideologias, de forma diferente. Então os maçons, eles operativos, eles não estavam nem aí para os significados do que aquelas ideologias pudessem apresentar aos mesmos. Eles estavam interessados em ter uma vivência nesse organismo de experiência direta uns com os outros, e que eles pudessem crescer em amor uns para com os outros, né? E a maçonaria especulativa, ela veio de forma, digamos assim, dominar, de forma de querer atrapalhar ou querer dominar esses que ali estavam vivendo. Os maçons operativos, eles não estavam interessados no significado do prumo, no significado do esquadro e do compasso. Ele não estava preocupado no significado da trolha, do cinzel. Ele não estava nem aí não. Eles estavam interessados sim no como aquele organismo ia viver, como aquele organismo poderia ser diferente em meio àquele mundo que eles estavam vivendo. Por isso que eles foram ganhando espaço, por isso que eles foram ganhando visibilidade, né? Eles foram ganhando visibilidade, desculpa aí, engasguei aqui. Eles foram ganhando visibilidade, eles foram ganhando espaço dentro daquela sociedade, porque eles foram se tornando um povo diferente, foram tornando pessoas diferentes, foram tornando pessoas respeitáveis, porque eles não precisavam de leis escritas para direcioná-los. Eles estavam pautados na vivência orgânica, pela experiência direta de um irmão para com o outro. Nada mais do que você ter uma experiência de realidades objetivas, saber que o outro é teu irmão e que você não pode tirar a vida dele pelo simples fato que ele é uma centelha divina, porque se você o matar, você está matando a si mesmo. Então essa era a ideia dos maçons operativos. Aí a história fala por si mesmo. Há um risco muito grande de que essa ideia de liberdade e de vivência orgânica possa fazer com que outras pessoas possam, digamos, aderir. E o sistema, ele não permite. O sistema gera sistema. O sistema, ele é vicioso. O sistema, ele quer que você se torne escravo. O sistema, ele impõe a você as leis escritas. Cria-se constituições, cria-se regimentos para que você possa esquecer essa vida pautada no amor de horizontalidade, e aí você passa a se submeter aos ditames daquela instituição a qual você passa a ser inserido. E não foi diferente com a história da maçonaria. Então a maçonaria especulativa não foi uma evolução, ela foi uma involução. Ela foi um final, de fato, de uma vivência orgânica, direcionada por experiências diretas. Não foi diferente com o cristianismo. O cristianismo não ganhou nada quando ele se tornou a religião do Império Romano. Olha o que acontece. O sistema, aqueles que estão dominando os menos esclarecidos, os menos favorecidos,
eles se interessam somente em manter a sua dinastia. Então Constantino, falando da igreja, Constantino, ele não estava nem aí para o cristianismo. A ideia dele ele viu que aquele povo estava crescendo em número, estava crescendo em vivência direta, porque dificilmente, aliás, é até um tanto irônico você matar alguém que não tem medo da morte. Os cristãos não tinham medo da morte, que para eles a vida terrestre era simplesmente uma vida finita, e que eles desfrutavam nesse organismo vivo da vivência para com o outro. Então Constantino percebeu que se matasse os cristãos não tinha proveito nenhum. Tirar o dinheiro deles também não tinha proveito nenhum, porque eles estavam tanto acostumados a viver na escassez como na abundância. Essa era a ideia do cristianismo, não diferente da ideia da maçonaria operativa. Então o que Constantino faz? Constantino, inteligente, observa que o seu reino está se dissolvendo, se dividindo em uma realidade de vivência humana para uma realidade que se perdia de um sistema a qual estava para falir. Então Constantino chama os líderes da igreja e oferece eles aquilo que tem mais de glamour, que é o poder. Olha, vocês agora vão ser a religião do mundo. Então, achando a igreja que seria salutar aquela dominância, e aqueles que aderiram a essa ideia, abraçaram essa ideia de se tornar a religião do império, e junto com todo esse contexto passa a ser, de certa forma, se subjugar ao poder do império. Porque aí Constantino disse, olha, vocês vão ser a igreja do Império Romano, mas eu estou acima de vocês. Então a igreja se tornou escrava, digamos assim, achando ela que seria, de certa forma, uma liberdade, mas não foi. Na operatividade da maçonaria para a especulação não foi diferente. Maçons que começaram a entrar nessa ideia de natureza altamente religiosas, altamente política, viram nesses maçons operativos a oportunidade de que eles poderiam dissolver tanto a religião como o império já existente naquela época. E aí o que eles fazem? Vamos criar uma instituição. Vamos criar uma instituição, porque se criando essa instituição, nós vamos fazer com que eles se escravizem e nós tomamos o poder de certa forma. E foi o que aconteceu. Aqueles que não sabem, dentro da originalidade inglesa da maçonaria especulativa, o grão-mestre ele teria que ter nascimento nobre. Ele teria que ser um conde, ele teria que ser um príncipe, né? Para que ela ficasse entremesclada à ideia do império. E a religião aplicada nada mais que seria a religião predominante, que era a Igreja Católica. Por isso que nasce a ideia de que o maçom deve crer no Ser Supremo, e que é conhecido por nós outros como o grande arquiteto do universo de origem judaica cristã. Então não foi uma evolução para a maçonaria operativa, foi sim um novo retrocesso. Hoje trazendo para essa era cosmonáutica, nós estamos vivendo essa história. Que a história se repete com personagens diferentes. A história se repete com personagens diferentes. Guarda isso no teu coração. Hoje a maçonaria institucional, ela está totalmente inserida dentro do estado a qual ela predomina. Hoje o Grande Oriente,
hoje pela unificação da maçonaria brasileira. Se vocês acompanham aí o Facebook, as redes sociais, vocês estão vendo os grãos-mestres ter diálogo com a política brasileira. Vai haver agora uma live no Gobnet, né, na TV do Grande Oriente do Brasil, entrevistando o ex-presidente da República, Michel Temer. Então a maçonaria, ela se mesclou às ideias do Estado e da religião, perdendo assim a sua originalidade de vivência no organismo. A maçonaria como ideia, como tradição, jamais ela poderia se submeter à vontade do Estado ou da religião. Ela é uma ideia que deve ser vivenciada pelo povo maçônico. Por isso, não diferente do cristianismo, ele veio para a massa, ele veio para os menos esclarecidos, ele veio para os necessitados. A maçonaria operativa não é um tanto diferente. Eles viviam entre os comuns. O respeito foi nascendo pela visualidade da vivência deles em amor. Eles tinham tanto amor um para com o outro, tanta igualdade, tanta fraternidade e, de certa forma, liberdade, né? Porque eles não estavam nem aí para o Estado, eles não estavam nem aí para a política, eles não estavam nem aí para revoluções de conquista ou de quebra de regimes, que isso espantava o meio a qual eles estavam inseridos. Hoje não é diferente se, digamos, acontecesse, de certa forma, nós voltássemos à nossa originalidade. Se de fato as lojas maçônicas começassem a se desfiliar das instituições a qual elas estão subordinadas. Olha, pode ter certeza que a sua grande loja ia entrar num reboliço total, mas você não quer servir como exemplo, né? Você não quer deixar também o glamour, porque hoje você ser maçom, de certa forma, é um status, principalmente se você for do Grande Oriente do Brasil, que é a potência maior do nosso território. Você hoje se sente altamente arrogante, prepotente, porque faz parte dessa instituição. Agora, a pergunta bem simples: quem ganha com tudo isso? Quem usufrui das benesses da instituição? É você, meu irmão aprendiz, meu irmão companheiro, meu irmão mestre? É você que tem representabilidade em meio à sociedade, em meio ao Estado? É você que é recebido pelo presidente da República? É você que é recebido pelas autoridades religiosas? Não. Quem é recebido, quem é louvado, são aqueles que de certa forma, representa você por meio de uma democracia representativa. E você está morto de feliz. Você vê nas lives, você vê os congressos da CMSB, do Grande Oriente do Brasil, você, meu grão-mestre. Mas os maçons, na operatividade, eles tinham essa representabilidade individual. Todo maçom, ele era visto como igual. Havia o mestre da loja, mas havia uma igualdade. O mestre da loja era simplesmente alguém que direcionava os trabalhos em loja e que mantinha a disciplina, mantinha aquela vivência. Mas todo maçom era representado por si mesmo, porque eles faziam parte desse mesmo organismo. As benesses das guildes da maçonaria operativa fluía para todos os membros. Hoje não. Hoje você não usufrui. Para que você possa fazer parte, esteja inserido nessas instituições hoje, é necessário que você pague. É necessário que você mantenha mensalidades em dias
para que você faça parte desse grupo seleto. A maçonaria operativa era por mérito, era de fato por experiência direta. Jamais um quebrador de pedra, quando ele era apresentado ao canteiro de obra, porque o quebrador de pedra não era o aprendiz. E isso você pode buscar aí nos registros acásticos. Aí você tem que ser bastante sensível, de fato, para ter acesso a esses registros. Você pode buscar, está tudo lá, nada foi apagado. O quebrador de pedra, ele não era aprendiz maçom. Depois de muita experiência, depois de muita observação, ele era chamado ao organismo vivo. Ele era chamado à iniciação. Aí ele era inserido nesse organismo. Aí, meu irmão, pelas experiências vividas naquele meio, pelo respeito comum, pelo amor, pela horizontalidade, aí ele alcançava a verticalidade. Eles não estavam interessados no significado do compasso, do esquadro, do prumo, não estava nem aí não. Eles estavam interessados no que eles estavam vivenciando, não muito diferente da vida da igreja na sua primitiva história. Aí depois que ela se tornou romana, ela se profanou totalmente, perdendo as suas originalidades. Não foi diferente com a maçonaria operativa, quando ela se tornou uma instituição organizada com leis escritas, enquanto os irmãos operativos viviam uma lei no organismo de experiência direta em amor para com seus irmãos. Te amo sem te conhecer.